Olá pessoal, eu sou a professora Estela e hoje na nossa aula nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre as minorias no Brasil. Olha lá na tela. O tema da nossa aula é quando a desigualdade se traduz em violência. Antes da gente começar a nossa reflexão, vamos olhar os objetivos da nossa aula? Olha lá. Nós vamos fazer uma definição de minorias e vamos tentar refletir sobre os principais desafios das minorias no Brasil. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra minoria? Quando eu falo assim, professora, eu fiz a maioria das minhas tarefas. Ou, professora, eu só fiz a minoria das minhas tarefas. O que a gente pensa é assim, minoria é menos de 50%, correto? E maioria é mais de 50%. Entretanto, pessoal, olha lá na tela, o conceito de minoria social, gente, diz respeito a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. Ou seja, pessoal, não tem a ver com a questão numérica, né? Então vamos dar uma olhada em quem são esses grupos. Olha lá na tela de novo. São aqueles grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas, muitas vezes, como eu falei, elas são maioria numérica, mas que são excluídas em questões relativas ou à classe social, ou ao gênero, ou à orientação sexual, ou à origem étnica, ou a uma deficiência, entre outras razões. A sociedade capitalista, gente, tende a criar padrões, né, que eles definem como correto, como bonito, como normal. Isso é muito fácil da gente perceber na mídia, na propaganda, por exemplo. Geralmente, quando eles vão pegar uma mulher que eles consideram bonita, essa mulher segue um padrãozinho, né, aquele padrãozinho europeu, né? Na nossa sociedade como um todo, quem é que costuma deter os maiores privilégios? Olha lá na tela, seriam homens, brancos, de classe média até a classe alta, heterossexuais e produtivos. Ou seja, quem não se encaixa dentro desse padrãozinho considerado, né, o certinho, o bonitinho, vai sofrer algum tipo de preconceito a algum momento de sua vida. Então, esses grupos minoritários no Brasil são vários. Vamos ver alguns desses grupos e depois trabalhar especificamente em cada um deles. Vamos lá. Nós temos as minorias que são minorias étnicas. Vamos citar aqui, no caso, o indígena e os pretos, os negros, né? Ressaltando aqui, gente, que o indígena hoje é minoria numérica também. O negro não. O negro, os pretos e pardos são considerados, eles são maioria numérica. Eles não são minorias numéricas, não. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os indígenas. Primeiro, eles eram donos do pedaço aqui, né? Desse lugar que a gente habita hoje, que a gente diz que é nosso, na verdade, ele era dos indígenas, né? Esse paizinho lindo nosso. E existiam várias etnias e vários foram dizimados e ainda continuam sendo. Hoje, gente, os índios, os indígenas, são minoria, tanto numérica quanto minoria social, ok? Eles hoje não conseguem mais cuidar do modo tradicional de vida deles, não tem mais como manter isso, tá? Porque falta condições materiais. A sociedade cresceu e impôs aos índios que ainda resistem e que vivem nas aldeias aquele modo de vida que eles chamam de civilizado. E nós vamos olhar ali naquela tela a quantidade de pessoas indígenas que nós tínhamos no Brasil lá em 1500 e quantos que nós temos agora. Observa, gente, a drástica redução do número, né, nessa população. Ou seja,
é uma minoria numérica e eles estão completamente afastados dos espaços de poder. Eles praticamente não aparecem na mídia, eles não têm o mesmo acesso à educação, eles não têm acesso aos espaços de poder como a vida pública, tem muito baixa representatividade, ok? E, ao contrário dos indígenas, as pessoas pretas e pardas do Brasil, como eu falei, são maioria numérica, tá? Mas a exclusão, gente, vem desde lá do tempo da escravidão. Olha só essa tirinha. Essa tirinha eu acho que é bem simbólica, né? O Armandinho convida o amigo e fala assim, Camilo, vamos apostar corrida até a Fê? Aí ele olha e fala assim, Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Ele falou, para mim não é seguro, porque a Fê estava perto de um policial. Então, gente, vem aqui comigo. Olha só. O menino, porque ele é negro, ele tem medo de correr perto de um policial. O fato dele ser uma criança preta correndo pode levantar suspeita, tá? Os pretos passam por isso, gente, todos os dias. Tem uma cena de um seriado, daquele Todo Mundo Odeia o Chris, que a família está orientando o Chris de como ele deve se comportar. Então ele fala assim, meu filho, sempre fala o que você vai fazer antes. Não deixa eles serem pegos de surpresa, para poder eles não acharem que você vai fazer outra coisa que não é o que você vai fazer. Vá bem vestido. Isso, gente, são diálogos que você só ouve na casa de pessoas pretas, sabe? Uma família branca tem outros tipos de preocupação, mas não esse, do seu filho ser confundido com um bandido porque ele correu, ok? Então, olha na tela. Os negros africanos que foram levados para todas as partes do mundo e escravizados, eles depois foram libertados num ato burocrático, né? Uma lei foi assinada, mas uma lei que não garantiu uma formação de uma sociedade com oportunidades para eles, né? O racismo e a discriminação, como eu exemplifiquei com a tirinha, é flagrante no Brasil, não adianta a gente dizer que ele não existe, e isso faz mal, né? Essa negação faz mal, porque torna a luta do negro uma luta menos legítima, né? Que as pessoas acham que o racismo não existe, eles estão reclamando de quê, então? Né? E foi construída uma sociedade com a libertação dos escravos, né? Que deixaram eles à margem do poder, à margem de acesso a bens, né? E isso cria muita miséria, muita marginalização e muita desigualdade também. Os negros e os índios, gente, por lei, são cidadãos plenos de direito, mas e de fato? Isso acontece? Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vê os números, será que isso acontece? Olha lá na tela. Nesse infográfico está mostrando, gente, o percentual da população por raça no Brasil. Se vocês forem observar, os pretos e pardos correspondem a mais de 50% da população. Então, para mostrar que eles são maioria numérica. Os indígenas não. Eles correspondem a só 0,4% da população brasileira. Entretanto, dá uma olhada nesse próximo slide aqui. A composição na Câmara por raça. O que a gente vê? Que, embora os pretos e pardos sejam a maioria numérica, eles não chegam a 30% de deputados da Câmara Federal. Tá? Então, não há representatividade da raça. Os indígenas, então, aí é que eles têm menos representatividade ainda, ok? Então, gente, agora nós vamos conhecer um outro grupo que é considerado minoria, mas que também é um grupo bem numérico, bem numeroso, que é a população de baixa renda no Brasil. São as pessoas que vivem mal, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e especialmente em países em desenvolvimento. Olha lá na tela. São pessoas que não têm acesso à alimentação digna, né? Que não têm facilidade de manter uma vida saudável, que não têm acesso geralmente a saneamento básico,
a cultura e a educação de qualidade, e não são dadas a eles chances reais para superar essa condição de vida, a não ser por raras exceções, né, que a gente conhece, assim, pessoas que nasceram na miséria e que conseguiram superar através de um esforço enorme, né, delas mesmas. Então, vale mencionar que entre esses cidadãos de baixa renda, a maioria são pretos e pardos, tá? E isso é um reflexo também desse processo de libertação dos escravos que foi burocrático e não pensou, né, na real inclusão deles na vida social. Vamos agora tratar de uma outra minoria que é maioria numérica, que são as mulheres. Por que que a gente pode dizer que as mulheres são uma minoria social? Vamos à tela. Primeiro, elas são estereotipadas. E, quando elas não correspondem a esse estereótipo, elas são discriminadas. Segundo, elas ouvem piadinhas depreciativas, são vítimas de assédio, de abusos, de estupros, de feminicídio, o que é o feminicídio mesmo? Que é quando você mata uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher e você não concordar com alguma maneira dela ser, ou ela não é morta por nenhum outro motivo, só pelo fato de ser mulher. Outra coisa é a questão da banalização da violência contra a mulher. Gente, a violência contra a mulher é tão banalizada, a gente ouve frases do tipo assim, mulher gosta mesmo é de apanhar, né? Isso não pode acontecer. Violência é violência, né? E principalmente, gente, por questão de oportunidades desiguais. Não adianta dizer que elas têm as mesmas oportunidades, porque elas não têm. Os números não mostram isso. Vamos exemplificar, porque dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então vamos lá aos números. Olha só o que os números falam sobre as mulheres. Isso aí, gente, são dados da violência contra a mulher. Olha lá o número de estupros, o número de denúncias baseadas na Lei Maria da Penha, denúncias de violência doméstica, o número de feminicídios. Gente, 1.133 mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, por serem julgadas como mulheres inadequadas, tá? E o número de homicídios. Gente, são números muito altos. Vamos à nossa próxima minoria agora. Vamos falar um pouquinho sobre a população LGBTQIA+. Já de cara, vocês veem que é uma sigla com muita letra, né? Ou seja, não dá para você estereotipar as pessoas que fazem parte dessa população, porque há uma diversidade muito grande dentro dela, né? E olha lá na tela alguns desafios que essa população enfrenta. No mundo inteiro, não só aqui no Brasil. 70 países no mundo ainda criminalizam a homossexualidade. Em 26 deles, a homossexualidade é punida com prisão por pelo menos 10 anos, né, de prisão. E 6 desses países ainda punem a homossexualidade com a pena de morte. Uma coisa curiosa é que esses mesmos países são signatários da ONU, que tem uma Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, né? Ou seja, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que condena qualquer forma de violência contra qualquer pessoa. Então, esse preconceito, gente, e a exclusão, geralmente começa em casa e vai refletir na vida social. E essas pessoas são vítimas de todo tipo de violência em função da homofobia. Talvez, gente, seja o tipo de exclusão mais cruel, porque isso da violência começar em casa, que é onde ele deveria ser acolhido, é uma coisa muito séria, muito triste, né? E por último, mas não menos importante, nós vamos mencionar as pessoas com deficiência.
Olha lá na tela o que os tratados, os dados internacionais da ONU dizem. Que essa população tem 1,5 chance a mais de ser vítima de abuso sexual e 4 a 10 vezes maior a probabilidade de ter vivenciado maltratos quando criança. E que ela também tem mais dificuldades em acessar serviços, em obter intervenção da polícia, muitas vezes porque, por exemplo, um surdo que esteja sendo vítima de uma violência, como que ele vai fazer contato com a polícia, né? Então, ele tem mais dificuldade de ter proteção jurídica, de cuidados preventivos, ou mesmo por problemas de locomoção ou por problemas de comunicação, né? Às vezes o Estado favorece essas coisas, né? A lei garante essas coisas, mas ele tem dificuldade de acessar, ou por problemas de locomoção ou por problemas de comunicação mesmo. Então, existe, gente, muita exclusão, tanto por condição social, como por cor, por gênero, por sexualidade, né? Muitas pessoas reagem e tentam buscar alguma forma de minimizar essa exclusão. Então, existem muitos movimentos sociais dessas minorias que estão fortalecidos, né, que estão se fortalecendo e que são uma importante ferramenta de luta contra essa exclusão e são a favor da distribuição do poder entre todas as pessoas. Porque quando você olha a nossa Câmara Federal, o nosso Senado, a gente vê que lá dentro a grande maioria corresponde àquele estereótipo que a gente mencionou lá no começo, de homens brancos, de classe média ou alta, né? Heterossexuais, cristãos. Então, esse é o estereótipo que está mais presente na política. E a gente tem que começar a pensar em dar representatividade para todos os brasileiros. Vamos conhecer algumas conquistas desses movimentos? Olha só, algumas políticas públicas. O sistema de cotas foi uma conquista, porque garantiu, né, o acesso às pessoas pretas e pardas à universidade, o que foi um ganho, mas eles ainda continuam sendo minoria dentro das universidades. Temos o Programa Nacional de Reforma Agrária, que garantiu direitos mais amplos às mulheres na titulação da terra, ou seja, favoreceu não apenas as pessoas de baixa renda, mas também a mulher, porque elas preferencialmente era quem recebiam a titulação da terra, ou seja, a terra era dada em nome delas, né? Temos as ações afirmativas para maior participação feminina na política, quando se estabeleceu a quantidade mínima de 30% de candidaturas femininas em cada partido. Temos as ações afirmativas, que asseguram 20% dos cargos públicos para as pessoas com deficiência. Tivemos também a Lei Maria da Penha, né? E a inclusão do feminicídio na lista de crimes hediondos, que foi um ganho muito importante para as mulheres. Tivemos também leis que propunham viabilizar o livre acesso de pessoas com deficiência em edificações e vias públicas, as ações para reconhecimento das uniões homoafetivas e o casamento civil entre casais do mesmo sexo, e além da aprovação recente de um projeto de lei que reconhece a união civil e garante os direitos civis de sucessão ao companheiro. Porque, vem aqui comigo, eu não sei se vocês sabiam que, por exemplo, um companheiro de um homossexual não tinha direito à herança. Eles passaram a ter com essas leis. E, finalmente, gente, a criminalização da homofobia, que se deu de uma maneira muito incrível. Por quê? Porque se deu via judiciário, porque eles reconheciam que o legislativo não estava dando conta de garantir os direitos. Então, o que eles fizeram? Como eles não criam leis, quem cria a lei é o legislativo, eles simplesmente encaixaram a homofobia dentro do crime de racismo e eles passaram a ser protegidos pela mesma lei do racismo.
E, por fim, o atendimento em saúde pública interdisciplinar, por exemplo, para indivíduos trans que desejam fazer um processo de transição de gênero. Eles passam a ter direito a esse atendimento na saúde pública. Ainda temos, pessoal, um longo caminho a percorrer para que as minorias no Brasil tenham respeito de que eles têm direito, né, como qualquer outro cidadão. Houve avanços, claro que houve, tá? Mas alguns desses temas a gente ainda vai retomar em outras aulas, em outras reflexões para a gente aprofundar. Eu vou terminar a nossa conversa hoje recomendando um filme para vocês, que é um filme belíssimo e que é um must, gente. Todo mundo tem que assistir esse filme porque é um filme que abre cabeças, tá? Um filme muito sensível que conta uma história de um aprendizado de vida baseado em muita dor. Conta a história de uma mãe. O nome do filme é Prayers for Bobby, que significa Orações para Bob. Não é um filme difícil de você achar e ele vai falar sobre uma dessas minorias. Não vou dar nenhum spoiler, não. Eu quero que vocês assistam e que vocês reflitam. E, quando vocês tiverem a oportunidade, vai na biblioteca de vocês, pesquisa um pouquinho mais sobre essas minorias, tá? E tenta ver, né? Será que você se encaixa numa dessas minorias? Você se sente, às vezes, na mesma posição que elas? Tá? Pense um pouquinho sobre isso. Hoje a gente termina esse nosso papo assim e a gente volta a se ver em uma outra oportunidade. Um abraço.